Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2023 do fundo IRDM11, Iridium Recebíveis Imobiliários. Então fique conosco para você saber algumas novidades do IRDM11. A gente tem alguns meses que a gente não fala aqui dele no canal, tá? Então fica aí para você se atualizar e se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é muito importante para a gente, tá? Se inscreva também no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, também o link desse relatório gerencial que eu vou deixar para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então, esse é o IRDM11, fundo que eu tenho na carteira já há algum tempo, né? É a minha segunda maior posição nos fundos de investimento imobiliário, tem em torno aí de 8% da minha carteira alocado nele. Gosto bastante aí do fundo, é o terceiro maior fundo, né, para investidores em geral em patrimônio, tá? É um fundo grande, um patrimônio bem robusto. E vamos lá então, ele que tem principal política de investimento são os CRIs, né? Mas faz um papel bem importante também investindo em FIIs, tá? Inclusive, historicamente ele tem ali a parte do ganho de capital dos FIIs é o que dá uma receita bem alta para o fundo. Não tem acontecido nos últimos meses, mas porque o mercado está bem difícil, né? Mas o fundo costuma ter ganhos de capital muito excepcionais ali com relação aos ganhos de capital dos FIIs principalmente. Ele que é para investidores em geral tem desde março de 18, fazendo aí 5 anos, fez 5 anos aí de mercado, né? Ele que é administrado pela BTG Pactual, é custodiante, é escriturador, né? E o gestor é Iridium, gestão de recursos. Então tem aqui todas as questões de taxa também, ó, praticamente, né, 1% ao ano. Taxa de administração e gestão, anuncia no 7º dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência e paga no 12º dia útil do mês, ou 5 dias úteis depois do anúncio, tá? Bom, vamos lá então, algum comentário aqui do gestor, fundo que anunciou 91 centavos, né, no mês de março, o que deu aí 101,9% do CDI, na verdade bruta, né? IPCA apresentou uma alta de 0,71%, indicando a manutenção de patamares de inflação elevados, né? Teve a questão lá também do período, né, de feriado de carnaval, que diminui os dias úteis também de fevereiro, que reduz também ali a questão dos dias considerados dos CRIs, né? Já que fevereiro também entrou para o cômputo de cálculo, né, dos juros dos CRIs anunciados nesse mês. 15,89%. Também foi um aumento das receitas de correção monetária dos CRIs nesse mês de março. Também teve ali um destaque recente daquela questão do grupo Gramado Parques, né, que entrou na justiça para não pagar as suas dívidas. Voltou atrás, mas mesmo assim o fundo tem apenas ali uma alocação de um pouco mais de 1% do patrimônio líquido nesses CRIs da GPK, GVI 1, GVI 2 e Termas Resort. Então, 1% do patrimônio do fundo é coisa pra caramba, mas em relação ao montante, né, do seu patrimônio, apenas um pedaço ali muito pequeno de 1%. Mesmo assim, o fundo caiu bastante no mercado nesse período, não tanto quanto o HCTR11, o VSLH11, o DEVA11, mas caiu também nesse período aí o preço do mercado dele, né? Bom, vamos seguir então aqui mais para baixo, os rendimentos nos últimos 12 meses, fundo que tem aqui desde a período de deflação, depois da queda, né, dos valores no período de deflação, não pagou mais acima de R$1, né, nenhum dos períodos aqui, como a gente verificou, né, tá pagando acima de R$1 ali até agosto de 2022, que dava 1,3, 1,4% de yield no mês. Depois da deflação, teve um período ali ruim, né, de deflação, né, que o fundo pagou 70, que mesmo assim não é tão ruim assim, 0,70 do valor de mercado, né, ou do patrimônio, mas o fundo tomou aqui, retomou a um patamar de 0,90, 0,95 de yield no mês. Então, o fundo aí pagou nos últimos 12 meses R$ 12,52, 13,98%, né, mesmo assim acima da taxa Selic, né, do CDI inclusive, né, e lembrando que é isento, né, é isento de imposto de renda. Então isso que é importante sempre frisar, né.
Bom, vamos lá então, vamos seguindo então aqui os destaques aqui do fundo, né? Desempenho no mercado secundário, valor de mercado do fundo, né? Que segue caindo aqui desde abril de 2022 até um pouquinho antes, né? O volume médio de negociação no mês de março foi muito alto, né? Foi um dos melhores aqui, o melhor, na verdade, dos últimos 12 meses, 176 milhões de reais volume de negociação, isso somando compra e venda, né? Não é volume líquido, é volume de negociação, tanto de compra quanto de venda, é somado ali os valores de negociação, e o fundo encerrou R$ 80,46 nesse período aí de valor de mercado, né? No final de março. Aqui é a carteira do fundo, muito grande a carteira do fundo, né? São milhões aí, a maior posição dos CRIs aí se evolua, 82 milhões de reais, IPCA mais 9,92%. Pagamento, a maioria deles são mensais, que é difícil encontrar um pagamento mensal de CRI para pessoa física, né? Claro que o fundo entra com um valor maior, acaba tendo ali investimentos de renda fixa diferenciados. Então tem uma quantidade bem grande de CRI, um fundo bem diversificado em relação aos CRI da sua carteira, aí é quase 2,5 bilhões investidos, né? 74, quase 75% da sua carteira investidos ali nos fundos de CRI. Aqui os fundos de investimento imobiliário de característica de renda fixa, né? Tem alguns aqui, são 5 na sua carteira, 157 milhões, quase 5% aí do seu patrimônio, né? E aqui é a carteira de fundo também, bem diversificada, também praticamente um fundo de fundo, né? Por isso que eu também gosto do fundo por conta disso. E evito, nem tenho ali na minha carteira então fundo de fundo, porque alguns fundos de CRI que eu tenho, pelo tamanho dele, acaba também sendo, tendo uma característica de fundo, que é o caso do IRDM11, né? Então tem uns papéis aqui que estão podres no mercado, né? Que caiu bastante o valor de mercado, mas a gente, né, é bem diversificado aqui, a gente vai segurando isso aí, né? E o fundo tá ali com uma rentabilidade ainda interessante, patrimônio bem grande, e a gente sabe que isso aí, o mercado é variável, né? É volátil mesmo, e a gente aguarda então aí a melhor. O fundo tem 673 milhões de outros fundos na sua carteira. Aqui é o percentual que ele tem de CRI, quase 70%, né? 20% é fundo de fundo, 5,41% é caixa, e aquele fundo de renda fixa, fundo de investimento imobiliário de renda fixa, 4,82%. IPCA é quase 60% a indexação. Aqui é a parte dos fundos de investimento imobiliário, né? CDI 10% e 5,41% percentual do CDI, o restante com percentuais aqui menores. Como a gente verifica que a distribuição também por setor, o real estate também é o maior setor, assim como o IRIM, que a gente fez a leitura recente, né? 44,4% do seu patrimônio, e aqui a taxa média por indexador IPCA, que é o maior, é 8,51%. Aqui as movimentações que ele fez no mês. Então a gente tem aqui compras pelo IGPM, né? O IGPM agora está baixo, né? Então alguns negócios aí, atrelados ao IGPM têm acontecido, né? Então ele fez aqui as 3 compras aqui indexadas ao IGPM, tem outras aqui indexadas a IPCA, e vendas de CRIs também com indexação ao IPCA. Então fez essas vendas aí, né? E fez umas outras compras, totalizando 16 milhões de reais de movimento financeiro, tá? Entre compras e vendas, tá? E aqui a gente tem as questões também de vendas do DEVA11, do RPR11, do VSLH11, fundo vendeu antes do prejuízo maior, né? Vamos dizer assim, né? Vendeu antes do prejuízo maior, porque o RPR11 está em torno de 90, o VSLH está ali abaixo dos 5, né? E o DEVA11 está ali, fechou abaixo dos R$50 no mercado nessas últimas semanas, né? Vamos dizer assim. Aqui alguns eventos, né? O principal foi da HCTR do DEVA11. Baixa o relatório aí que eu vou deixar na descrição do vídeo para você entender alguns acontecimentos. O que teve aqui também do grupo GPK, Termas e GVI. Então, o grupo entrou com uma medida protetiva judicial para suspender os pagamentos, mas depois a gente viu, né, durante o mês de abril, que eles tiraram essa medida protetiva, né, e vai pagar normalmente, segundo eles, né, os fundos aí que eles têm, que são devedores. Aqui a gente tem os resultados do fundo.
Então, o fundo manteve os resultados aí observados nos últimos meses, né, desde dezembro, então acima dos 30 milhões de reais, inclusive quase 40 aqui nesses últimos meses, né, melhorou bastante os resultados aqui com correção monetária, né, como a gente verifica aqui, resultado com os FIIs também, né, teve uma estabilidade aqui dentro dele, teve negociação aqui com prejuízo, né, vendeu SLH, né, vendeu esse DEVA 11 com prejuízo, então teve aqui resultados negativos, né, claro, isso resultados negativos aqui de caixa, entrou caixa, mas comparado com a compra, ele acabou saindo no prejuízo aqui nessas negociações. Com os CRIs, teve negociações positivas, como a gente verifica aqui, despesas com caixa manteve-se ali o patamar de 3 milhões de reais, né? E os resultados foi de 33,2 milhões de reais, o fundo distribuiu todo o resultado de caixa, como a gente verifica aqui, 91 centavos para mais de 36 milhões de cotas do seu patrimônio. Para quem tem as cotas, né? E é isso aqui, para encerrar aqui a questão da estratégia do fundo, foco de operações, né? O objetivo de rentabilidade do Iridium é IPCA mais 7% líquido de imposto de renda, né? Então tem aqui toda a questão aí de política de investimento, de ganho de capital, de alocações do fundo, tá? As alocações táticas aí dos FIIs de terceiros, né? E tem ali a questão de oportunidades pontuais, que o fundo acabou perdendo dinheiro nesses últimos meses, né? Por conta das quedas de preço de mercado de diversos FIIs aí da carteira, ok? Então é isso aí. Relatório do IRDM11, fundo DECRI, o terceiro maior fundo do mercado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho ele na carteira e se você tem também, compartilhe o percentual aí atualmente, tá? E se você tem aproveitado que o fundo caiu no mercado, o que você tem feito aí com a sua cota do IRDM11? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.